Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ariel, da FAENG, da UFMS, e vamos iniciar nossa conversa sobre Introdução a Sistemas de Informação Geográfica. Então, vamos começar a falar sobre o conceito de geoprocessamento, que é o nome que dá à disciplina que nós estamos fazendo, né? Então, geoprocessamento é um conjunto de ferramentas usadas para, primeiro, coleta de dados, informações. Segundo, tratamento dessas informações espaciais, né? Esse tratamento ele pode ser também entendido como um processamento dos dados, né? E aí, depois de feito esse processamento, o geoprocessamento ele tem também por objetivo gerar saídas, né? Você tem entradas, você tem processamento e você tem saída. Essas saídas podem ser na forma de mapas, relatórios, estatísticas, normalmente gera-se arquivos digitais, né? Então, o importante é ter em mente também que as ferramentas de geoprocessamento elas devem prover recursos para sua estocagem, ou seja, o armazenamento das informações e das suas saídas, né? O gerenciamento dos dados e das informações e manipulação e análise, tá? Lembrando aqui que nesse gerenciamento, normalmente a gente trabalha com sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Cuidado, banco de dados não é a mesma coisa que o software que vai gerenciar o banco de dados, tá? Embora eles estejam integrados, beleza? O conceito, então, de geoprocessamento versus SIG, depois vai ter um esqueminha para definir melhor isso, mas geoprocessamento representa qualquer tipo de processamento de dados georreferenciados. O importante é que o dado esteja georreferenciado, ou seja, o dado tem uma referência local. Né? E aí, por isso, nós vamos ver em breve a importância da gente entender os sistemas de referência geográfica. Tá? Entender o que é datum, entender o que são as projeções cartográficas, né? Porque o dado que você tem, se ele tem uma dimensão espacial, se ele tem uma caracterização espacial, ele está referente a um desses dados, a um desses sistemas de coordenadas, né? Bom, então o geoprocessamento é um conceito muito mais abrangente. O SIG, ou um SIG, né, um Sistema de Informações Geográficas, ou um GIS, né, Geographic Information System, ele é capaz de processar dados gráficos e não gráficos, ou alfanuméricos, né, com ferramentas de análise espacial e modelagem de superfícies, que é algumas práticas que nós vamos fazer nessa disciplina. Então, tem algumas definições na literatura que são importantes, né? Então, esse primeiro autor vai dizer que os SIGs eles são um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados de um mundo real. Outra definição, um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente no ambiente de respostas a problemas. Legal, um conceito muito mais geral, muito mais amplo, né? E o Smith vai falar que é um banco de dados indexados espacialmente sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais. E tem mais, né? Sistema com um conjunto de métodos analíticos que permite o acesso a atributos e localização dos objetos geográficos em estudo. Por último, ali, um SIG agrupa, unifica e integra a informação. Torna-a disponível de uma forma que ninguém teve acesso anteriormente e coloca a informação antiga num novo contexto. Essa definição é muito interessante, porque está mostrando justamente o quanto o SIG ele tem a capacidade, por causa da sua organização, né, sistema gerenciador de banco de dados e processamento analítico das informações, gerar novas informações para nós que abarcam aí para nós um novo contexto, né? Um novo contexto de tratamento de informações espaciais, tá? Então aqui a gente tem uma visualização, um esquema de como é a estrutura de um SIG, ou de um Sistema de Informações Geográficas, né? Então, você sempre tem, você precisa ter um banco de dados geográfico. Um banco de dados é uma coisa, um banco de dados geográficos especifica que cada informação no seu banco de dados, cada linha lá no seu banco de dados, na sua planilha, né,
Cada linha daquela é uma informação que tem um local definido. Tem uma coordenada ou um conjunto de coordenadas geográficas associadas àquela informação. Tá? Então, esse banco que ele vai ser consultado e também vai ser alimentado no processamento de dados. Certo? Normalmente você tem uma interface de um software, né? No caso a gente tem falado um pouco sobre o QGIS, mas tem outro software, nós vamos ver isso. E essa interface permite que nós façamos a consulta e análise espacial de dados. Então, essas ferramentas, esses algoritmos de consulta e análise espacial embutidas no software, elas são acessadas, né? Elas permitem acesso a esse banco de dados espaciais. Tá? E aí, o SIG, claro, ele vai ter a função aí de promover para nós na tela um processo de visualização e também um processo de plotagem, né? Para gerar impressão, né? Por exemplo, fazer um mapa colorido, com legenda, com indicação do norte geográfico, com uma escala do mapa ou da carta, né? Ou da planta, certo? Para a gente poder fazer a impressão depois desse documento. Tá? Beleza? Então aqui tem um esqueminha para a gente entender melhor um pouco essa nomenclatura. A nomenclatura vasta, tem muitas, né, muitas definições, de como a gente percebeu aí nos primeiros slides. Né? Mas é importante a gente ter em mente, sim, que apesar de ser um termo muito amplo, né, você, dentro do geoprocessamento, né, pensando na teoria, numa abordagem de conjuntos, né? Então, o geoprocessamento seria o universo, né? E aí você tem alguns conjuntos e subconjuntos dentro desse universo, né? Então, você tem o conceito de geotecnologias, tá? Então, o geoprocessamento é um conceito mais amplo, geotecnologia já funila um pouco, e as geotecnologias são um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação com referência geográfica, né? E dentro de geotecnologia a gente pode falar em SIG, em Sistemas de Informação Geográfica. Tá? E dentro de SIG aí você vai ter todos esses itens, ou esses temas, esses conceitos que a gente vem trabalhando, né? Que a ideia é o conceito de topografia, ou ferramentas de topografia, a fotogrametria, banco de dados geográficos, todo a parte de processamento, de aquisição de imagens, processamento de imagens, classificação, né, de uma imagem de satélite para você avaliar o uso e ocupação do solo, por exemplo, né? Então o sensoriamento remoto, tá? Plataformas WebGIS, tá, ok? Então essa é uma ideia aqui para a gente melhorar um pouco o conceito, né? Então, o geoprocessamento é mais amplo, geotecnologias abarca aqui o SIG. Uma diferença entre geoprocessamento e geotecnologias é que o geoprocessamento ele dá uma ênfase no processamento dos dados, né? No processamento dos dados, tá? Então, alguns exemplos de geotecnologia a gente vai saber que é o sensoriamento remoto, a cartografia, né? O sistema de posicionamento global, o GPS, o GNSS, tá? A cartografia digital, entre outros. Beleza? Então, o importante é lembrar que é coleta, armazenamento, tratamento e análise de dados, né? Não são qualquer dados, são dados espaciais, tá? Vale lembrar que existe uma diferença entre dados e informação, tá? Então, normalmente dados são um conjunto de informações mais bruto, né? Então, são fatos ou são informações brutas, digamos assim, não estão trabalhados ainda. Quando a gente processa, a gente organiza, a gente limpa os nossos dados, né? Aquilo que a gente tem de informação sobre um local, aí sim a gente constrói o que de fato nós podemos chamar de informação. Então, às vezes você pode associar diversos dados que você tem, baixar dados do IBGE, baixar dados de uma planilha de uma visita local que você fez na área de estudo, colocar tudo isso dentro de uma planilha Excel
E depois que você organizar essa planilha, limpar, tirar os dados inexistentes nas linhas vazias, né? Ou calcular uma média, enfim, você está processando esses dados para organizar melhor eles, para poder colocar dentro do ambiente SIG. Então, aí, de fato, você teria informação, né? Então, informação é uma coleção de fatos ou dados organizados de modo que adquirir um valor adicional além do valor dos próprios dados, né? Quer dizer, está para além dos próprios dados, porque você já está começando a criar conhecimento a partir dos dados. Tá? Então, a ideia de conhecimento seria um nível acima, né? Quando você consegue, feito uma análise nessas informações, você gerar conclusões sobre aquilo, né? Sobre a análise que você fez, né? Ou sobre a variável, o fenômeno que você está estudando, beleza? Então, para começar, sobre a coleta de dados, né? A coleta de informações, a gente pode trabalhar com a cartografia digital, com produtos de sensoriamento remoto, exemplo, imagens orbitais ou imagens de satélites que orbitam a Terra, trabalhar com dados de fotogrametria, tá? Então, quando você tem aquisição de imagens por aeronaves, agora a gente tem também as aeronaves não tripuladas, né, que são os drones, informações de topografia, você já deve ter feito a disciplina de topografia, né? Informações de GPS, que é o sistema de posicionamento global, um conjunto de 24 satélites, né, no sistema americano, e também dados alfanuméricos, né, que a gente tem disponível em planilhas, né, do censo do IBGE. O último censo foi em 2010, né, era para ter sido em 2017, 2018 não rolou, né? Enfim, estamos esperando aí. Não, desculpa, era para ter sido feito agora em 2020, né? Esse armazenamento dos dados, ele pode se dar, como eu disse, ele se dá por meio de um banco de dados geográficos, e para cada tipo de informação você pode construir um plano de informação. É como se cada informação que você tem, ela está associada a um plano de informação. E aí você pode, então, fazer uma composição desses planos, de tal forma a verificar, né, para um mesmo posicionamento, qual a informação relativa daquele plano de informação. Então, você pode juntar aqui, por exemplo, um layer, né, um plano de informação das ruas, com um layer, um plano de informação da rede hídrica ou dos rios, um layer, um plano de informação de dados de altimetria, né, uma imagem de satélite daquele local. A diferença é que eles estão todos georreferenciados, né? Então, qualquer ponto num desses layers também é o mesmo ponto nos demais layers, nos demais planos de informação. Tá? E aí você pode ter diversas naturezas de informação. Tá? O tratamento e análise, né? Então, a gente tem muitas ferramentas, algoritmos para processamento desses dados. Então, a gente pode fazer modelagem de dados, fazer análise topológica, né? A gente pode trabalhar com geoestatística, a gente pode fazer análise de redes. Essa análise de rede pode ser aplicada não só a redes de transporte, né? De veículos, mas redes de água, redes de esgoto, redes de drenagem, tudo que for rede, tudo que interliga diferentes pontos no espaço, né, como você está vendo aqui essas redes em vermelho, né, que são linhas, né. Quando você tem então pontos ligados por linhas, você tem então redes, né. Você pode fazer operações como a reclassificação, né, então você tem uma escala de informação e você pode aumentar ou reduzir essa escala, então você pode gerar uma reclassificação. Você pode fazer a álgebra de mapas para cada ponto ou para cada pixel de uma imagem, por exemplo, de diversas imagens, você pode fazer composições, pode somar, pode subtrair a informação naquele ponto geográfico, naquele pixel, né? Certo? Então aqui eu estou fazendo uma composição de informação do risco de incêndio, né, e do risco de enchente, fire hazard e flood hazard. Se eu somar esses dois riscos, eu vou ter aqui, de fato, o risco geral, né, o risco total, que leva em conta aqui esses dois
esses dois planos de informação, né? Por exemplo, então eu somo aqui 1 mais 2 vai dar 3. 1 mais 2 vai dar 3. Aqui é 2 mais 2 vai dar 4. Então você pode fazer diversas operações, soma, subtração, multiplicação, a função matemática que você quiser, vai depender um pouco do software, das possibilidades que tem, mas é possível fazer isso, né? Então, o exemplo do capítulo 10 que vocês estão lendo lá sobre a equação universal da perda de solo, a USL, né, é um exemplo desse, né? A gente pode calcular a perda de solo anual a partir de informações do tipo de solo, da intensidade da chuva, né, do tipo de uso do solo, da cobertura dele, tá bom? Então, isso é um tipo de álgebra de mapas. E aí, então, tudo isso aqui faz parte aí do tratamento e análise, né? Então, saindo um pouquinho dessa definição geral, vamos dar uma olhada no que caracteriza um sistema de informações geográficas, né? Então, o sistema de informações geográficas é um conjunto, né, de vários elementos. Aqui no total 6 elementos, tá? 6 partes. Então, você tem o software, né? Mas para você ter o software fazer boas análises, você precisa ter um hardware que vai dar conta de fazer o processamento, né? Você precisa dos dados, obviamente, você precisa de pessoas para fazer isso, e aí os procedimentos, e você precisa ter rede, né? Então, bem, os softwares, exatamente o software mesmo, como a gente já vem comentando na primeira aula, né? Então, é uma coleção integrada de programas de computador com funções de armazenamento, processamento e análise de dados espaciais, né? Que tem lá os algoritmos embutidos que vão fazer o processamento dos dados, né? Vale destacar aqui o QGIS, né? QGIS, o TerraView que eu comentei, o Spring e TerraView são softwares brasileiros, né? Lembrando também que a gente falou sobre o ArcGIS na primeira aula, falei do Idrizi, falei do Envy ou Envy, né? Tá, depois eu faço mais breves comentários aqui já nesse slide. Então aqui tem a cara do Spring, né? Do QGIS, aqui do TerraView, que são softwares livres e de código aberto. Quer dizer, quem quiser se aventurar aí a construir, ajudar, né, a construir o software, dar manutenção, criar plugins, etc., né? Lembrar do GRESS também e do Saga, tá? E o ArcGIS, que é um software proprietário, beleza? Então, além do software, você precisa ter o hardware, que é o conjunto de equipamentos necessários para o software desempenhar suas funções, né? Então, é um componente físico do sistema, tá? Que inclui ali computadores e periféricos, como unidade de armazenamento, impressoras, plotter, scanner, né? Tudo que a gente precisa. Os dados, então, é aquilo que nós chamamos de material bruto, né? Que vão alimentar nossos sistemas e a partir disso nós vamos produzir informações geográficas e gerar aí mapas, estatísticas com esses dados, né? Vale destacar aqui, hoje em dia, a necessidade de você ter máquinas superpotentes ou supercomputadores que dão conta aí de processar a quantidade de informações que nós temos disponível, que é a Big Data, né? Então você pode trabalhar, inclusive, com diversos tipos de dados, em diversos formatos. Então a interoperabilidade do software é importante nesse sentido. Fontes diversas, com diversos formatos, que você pode alterar os formatos ou converter os formatos dentro do próprio software, né, para poder processar. Então, um sistema gerenciador de banco de dados aqui para essas informações é extremamente importante. Tá? Claro, pessoas que vão aí ser os profissionais qualificados, com a capacidade de projetar, programar ou manter esses SIGs, né, para realizar as análises e interpretar os resultados. Isso aqui é extremamente importante. Realizar as análises, às vezes, é apertar alguns botões. Na hora de interpretar os dados, que são elas, né? E aí precisa ter o conhecimento básico de análise de dados, de geoprocessamento, de saber o que o software está fazendo, né? Quais são as operações que ele está realizando. E essa disciplina tem por objetivo dar aí essas ferramentas, essas compreensões para vocês, tá?
Beleza. Então, normalmente espera-se, né, que as pessoas que vão trabalhar com geoprocessamento, elas tenham conhecimento básico de geografia, de cartografia, por isso que no próximo vídeo aula eu vou falar de cartografia com vocês, ciências de informação, tá? Tem que ter experiência, tem que mexer com software, tá? Tem que abrir o QGIS, tem que abrir o Spring, o ArcGIS, o TerraView e fuçar, né? E trabalhar em cima, certo? Por isso é importante vocês seguirem lá o roteiro que eu passei para vocês já irem fazendo as atividades. Conhecimento dos dados, né? Quer dizer, não basta você só pegar um banco de dados sem saber do que você está processando, né? A habilidade da condução de análises espaciais, então você precisa estudar análise espacial se você for trabalhar com análises mais avançadas, né? Análise de padrão de pontos, análise de áreas, tudo isso tem a ver com estatística espacial, tá? E aí vocês são convidados a isso, né? E aí em procedimentos, tá? Que são os procedures, que seriam as técnicas, né, operacionais adotadas por nós usuários, tá? Estão diretamente relacionados ao conhecimento e à experiência que nós temos, tá? E isso vai gerar uma grande influência na qualidade dos resultados, tá, gente? Então a gente tem que estar aí trabalhando, né, se aperfeiçoando cada vez mais na compreensão e na análise de dados, tá? Então, aqui tem um aumento progressivo de importância, nesse caso da rede, né, porque o SIG e a internet têm sido fortemente integrados, tá? Muito. Então, hoje você tem plataformas WebGIS, né, que você precisa de internet para trabalhar com elas. Então, a tecnologia da internet está aumentando muito o uso e a capacidade de equipamentos portáteis em conjunto da rede sem fio, por exemplo. E, bem, GPS em celular, a quantidade de coisas que a gente pode fazer hoje com o celular, com o notebook, né? Tudo isso, então, a gente precisa estar em rede. Tá. Então, vamos falar um pouco sobre aplicações SIG, né? Com certeza, na área da engenharia civil, engenharia ambiental, sanitária, etc., a gente trabalha muito com planejamento territorial, por exemplo, gestão territorial, manejo de áreas, e fica muito claro, assim, que a gente chama de 5M, né? De aplicações do SIG. Em resumo, né, do que dá para a gente fazer, né? Então, mapeamento, mensuração, né, das informações, das áreas, das redes, enfim, monitoramento, modelagem e gerenciamento. Aí, para deixar tudo aí, a gente fala management, né? Então, são em 5 M's, 5 tipos de processos ou atividades que a gente pode trabalhar com o SIG, tá? Então, aqui eu já tinha comentado com vocês outro dia sobre as aplicações, né? Então, quer dizer, no município, por exemplo, né, para quem for trabalhar na área de projetos, tanto no setor público quanto no privado, na área de engenharia, vez ou outra vai trabalhar com alguma secretaria, ou vai ter que lidar com alguma das secretarias, né? Se você for trabalhar na área de obras ou na área de fiscalização, na área de projetos, em algum momento você vai ter que conversar no setor público, né, de secretarias. E aí a gente pode perceber que dividindo por secretarias, né, ou por áreas da gestão de uma cidade, né, as aplicações do SIG. Tá? Então, pode trabalhar com localização de serviços públicos, localização e divulgação dos pontos turísticos de uma cidade, a localização dos logradouros, né? A base cartográfica da cidade como um todo, bairros, arruamento, enfim, né? Consulta a inserção de novas licenças para construção, inclusive na área de segurança pública, é muito utilizado também para analisar padrão, né, de onde o padrão espacial da criminalidade, né, identificar os focos da criminalidade, visualização espacial dos delitos, né, até controle e monitoramento de ocorrências. Na área ambiental e da saúde também é muito utilizado o SIG, tá, e o sensoriamento remoto. Então, você pode trabalhar com identificação de áreas de risco, a deslização, a caracterização topográfica de áreas, né?
delimitação de área de preservação permanente, que é muito comum a gente ter que fazer esse tipo de análise, monitoramento e modificação de canais, né? Gerenciamento de áreas de proteção, trabalhar com as informações hidrográficas. Na área da saúde, é muito utilizado para acompanhar focos epidemiológicos, quer dizer, a distribuição, ampliação, né, ou a expansão de doenças, tá? A gente pode trabalhar também com gerenciamento de saúde pública, né? Nesse caso aqui, localização de depósitos de lixo clandestinos ou irregulares, né? Aterro sanitário. Para a área de secretaria de planejamento urbano, é muito utilizado, né? Então, desde suporte à análise de dados para o plano diretor, né? A identificação de tendências da expansão urbana, a identificação de ocupações, aglomerações ou aglomerados subnormais, né? Suporte ao IPTU, gerenciamento das redes de água, esgoto, transporte, planejamento do uso do solo, quer dizer, tudo isso são várias aplicações que a gente tem aí com SIG e sensoramento remoto, né? Então, para a gente avançar um pouco nos conceitos, né? Então, a gente trabalha muito com mapa, mas o que é um mapa? Né? O mapa é um modelo simplificado da realidade. A gente vai tentar colocar, espacializar, né, colocar em função das coordenadas geográficas aquela informação, aquela variável com a qual nós estamos trabalhando, né? Então, ela vai representar, normalmente numa escala, e aqui entra a importância da cartografia, tá? Uma seleção de entidades abstratas sobre ou relacionadas com a superfície da Terra, né? Georreferenciada, geoespacializada, tá? Então aqui você tem um mapa de vegetação, por exemplo, né? Para cada classe de vegetação, você vai ter lá, é possível você calcular a borda aqui, né? A área de borda, de interface entre um tipo de vegetação e outro, a área total ocupada por uma dada vegetação, né? Então, e aqui você tem a legenda, né? Para cada um desses tipos de vegetação. Que é importante ter no mapa, né? Então, a gente precisa definir a escala e projeção cartográfica. Então, a próxima videoaula é importantíssimo, porque a gente vai relembrar de conceitos da cartografia que vão trabalhar esses conceitos aqui, escala e projeção cartográfica, a seleção dos elementos do mundo, ou seja, daquilo que você quer representar, a classificação em grupos, por exemplo, tipo de solo, tipo de vegetação, tipo de uso e cobertura do solo. Vai depender do que você quer representar. Você pode classificar. De classificação como esse daqui. A gente normalmente pode trabalhar, né, com a simplificação dos elementos gráficos, tá? Tem uma questão de exagero, de elementos importantes para você dar ênfase na análise, no que você quer que o leitor perceba no seu mapa, tá? E você precisa também simbologia para apresentação de dados, né? Legenda ou próprios símbolos mesmo ao longo do mapa, né? Para indicar. Então, sei lá, indicação de escolas. Então, pode ter um símbolo que representa as escolas, onde cada uma delas estão, né? Onde cada uma delas está, certo? Ou hospitais, postos de polícia, a simbologia, né, da hidrografia dos rios, né? De patrimônio, prédios, né, que são patrimônio, ou objetos que são patrimônio histórico natural, né, prédios tombados, enfim. Você pode ter aí simbologia específica para cada um deles, de acordo com o que você quer mostrar para o leitor. Quando a gente está produzindo esses mapas, a gente tem uma fonte diversa de informações ou de formatos, né, com que a gente vai trabalhar esses dados. Então, a gente pode trabalhar com mapas temáticos, que são conceitos qualitativos de fato, né? São, por exemplo, o uso do solo, clima, vegetação, né? A gente pode trabalhar com imagens de sensoriamento remoto, né? Imagens de satélite, propriamente dito. A gente pode trabalhar com mapas numéricos, ou seja, são informações numéricas representadas no computador, nesse caso, representação de superfícies, por exemplo, altimetria, né? Quando você tem informação numérica, tem uma grade de informação numérica, cada ponto naquela grade tem informação da altimetria do local. E aí, com essa informação, você pode gerar uma superfície de altimetria, um modelo digital de elevação, por exemplo, né? Isso é muito importante para
você fazer, por exemplo, análise de escoamento superficial da água, né? Gerar informações de declividade, né? De sombreamento, para cálculo de corte e aterro, volume, né? Em termos de volume. Enfim, mapas cadastrais de redes, né? Que são basicamente a localização dos objetos, né? Por exemplo, a localização das ruas, né? Ou da rede de água, da rede de esgoto, da rede da tubulação de gás, né? São mapas cadastrais de redes, né? Cadastral também pode ser, por exemplo, setores censitários, ou os lotes, né? Um mapa de lotes, por exemplo, é um mapa cadastral. Pode ter informações de cadastro associadas a esses objetos geométricos, né? Então aqui você tem, vamos começar a dar um exemplo de cada um, né? Por exemplo, mapas temáticos, né? Mapa temático normalmente é uma estrutura vetorial, né? A gente trabalha com dois tipos de dados, né? O vetorial ou matricial. Matricial, quando é uma matriz de dados, você tem informações por pixel, nesse caso, né? Como imagem de satélite. Diferente da estrutura vetorial. A estrutura vetorial ela é construída topologicamente por arco, nó e região. Então, aqui nesse caso você tem um mapa de solos, né? Cada porção de área aqui, por exemplo, é a representação de um tipo de solo, né? E aí, o que define essas áreas são os pontos, né? Ou os arcos, o nó, certo? Esses pontos aqui são os arcos, né? Que são as linhas que ligam os pontos, e aí a junção desses nós e arcos gera uma região, né? Então, o dado vetorial tem essa característica, tá? É claro, a gente pode migrar de um tipo de informação para outro, de um tipo de dado para outro, tá? A gente pode armazenar tanto no formato vetorial ou matricial, né? A gente pode fazer essas transformações, é possível. A escolha entre a representação matricial ou vetorial para o mapa temático depende aí do nosso objetivo, né? Quando eu quero, por exemplo, transformar um dado vetorial em matricial, para cada pixel, para cada quadradinho, né, na imagem, eu vou ter uma informação sobre aquele atributo, aquela variável. Nesse caso aqui é o solo, né? Se eu quero cruzar essa informação, fazer alguma operação, né, dessa informação de solo com outra, aí eu posso, por exemplo, transformar de dado vetorial para matricial, porque eu posso combinar a informação matricial de solo com a informação matricial de declividade, por exemplo, do solo, né? Seria um exemplo. Aqui no caso é o exemplo que a gente tem, né? Mapa de declividade, tá? A gente pode inserir normalmente a partir da digitalização ou classificação das imagens, né? Esse tipo de informação, tá? Então é muito comum, né, o tipo de mapa temático nos estudos ambientais, nos estudos da área da engenharia civil, da geografia, né? Mapas de solo, mapa geológico, mapa de classe de declividade, mapa de uso e ocupação da terra. As imagens, né? As imagens são outros dados muito importantes, normalmente são obtidos por satélites, por fotografias aéreas, né? Ou mesmo por radares, tá? Elas são armazenadas como um conjunto de matrizes, né? Então toda imagem é uma matriz, né? Em que cada ponto dela, que cada pixel da imagem vai ter uma informação associada, né? Uma quantidade de energia associada a ela, porque a imagem lá é um produto de sensoriamento remoto. Então o que o sensor do satélite capta, o que o satélite recebe de informação que vai ser processado, né? Para nós adquirirmos a imagem, essa informação ela não é nada mais nada menos do que uma certa quantidade, uma intensidade de radiação eletromagnética, né? Então é um pacote de energia, digamos assim, certo? Que é aí proporcional à reflectância do alvo imagiado. Então o alvo imagiado são os objetos que aqui na superfície da Terra que emitem ou vão refletir radiação, tá? E essa radiação ela é caracterizada por um espectro, por um comprimento de onda, né, do espectro eletromagnético, que é percebido pelos sensores, né, embarcados aí nos satélites, tá?
Então, normalmente se trabalha com o sistema RGB, que é a das cores, né? Para a gente visualizar as imagens. Então, cada banda, ou cada faixa do espectro eletromagnético que é adquirido, que é percebido pelo sensor do satélite, né? A gente pode fazer a composição, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Thematic Mapper, né? Mapper do satélite Landsat, nas bandas 3, 4 e 5. Eu vou fazer uma composição colorida, ou seja, com as cores primárias, né, que a gente trabalha. O R, G, B, R de red, vermelho, o G de green, verde e o B de blue, tá? Então você põe cada uma das informações. Então, sei lá, esse sensor aqui capta a radiação num certo comprimento de onda. Esse aqui num outro, esse aqui num outra faixa de comprimento de onda. E aí para cada um dessas faixas de comprimento de onda você pede para pintar de vermelho. E aí quando você faz a composição vermelho, azul e verde, vai dar aqui para você uma imagem, né, uma composição da imagem para você perceber. Isso aqui é a imagem lá de Brasília, né? Dá para ver aqui o formato de avião, né? As asas, né? Tá. Outro tipo de dado importante, ou uma forma de representar dados num SIG, né, são os mapas cadastrais ou de objetos. Então aqui você tem a mesma área lá, que é a área do Distrito Federal, né, de Brasília. Aqui você tem a base cartográfica aqui, as quadras e lotes, né? Aqui dá para você ver. Deixa eu ampliar aqui. Não fica bom. Das asas, né? Então, está mostrando as quadras. Então, essas quadras estão aí dentro do banco de dados cadastral, né? Então, basicamente, são mapas de suporte e representação dos objetos geográficos de fato, tá? Então, das ruas, das redes de saneamento, das quadras, dos lotes, dos bairros, tá? Ou dos polígonos que delimitam, né? Por exemplo, parques, praças, tá? Então, as entidades que, como nós vimos, né, ponto, linhas e polígonos, ou arco, nó e polígono, né, são os objetos geográficos. Então, é uma representação vetorial, não é matricial, tá? Então, esses objetos geográficos, eles possuem atributos. Então, cada quadra dessa daqui pintadinha, né, ela pode ter um atributo, sei lá, o número de pessoas é uma variável, um atributo. A área é uma outra variável, área por lote. Se tem ou não acesso à rede de água, é um outro atributo. Então, você pode ter uma tabela com vários atributos para cada uma dessas quadras, né? Isso vai estar numa tabela. Então, podem ter representações gráficas diferentes em mapas de escalas distintas. Então, você pode ter um mapa de lotes, mapa de quadras, de propriedades rurais, tá bom? Beleza. Então, esse tipo de coisa aqui, né, esse tipo de informação, mapa cadastral e objetos, normalmente a gente utiliza a topologia vetorial, né, dados vetoriais na topologia arco, nó e polígono, né? E não é usual a gente representar como forma matricial, como imagem, né? Tá. Aí os dados numéricos, como eu disse, né, que são dados de altimetria, de precipitação, propriedades do solo, né? Eles podem ser armazenados ou representados por uma superfície que é modelada por uma grade regular, são vários quadradinhos, ou uma grade triangular, por exemplo. Então, a partir de pontos, né, você tem pontos de informação. Você pode gerar uma triangulação, você pode fazer uma grade regular dessas informações, pode fazer interpolação desses dados e aí, a partir disso, gerar uma superfície, né? Você tem algoritmos, você tem processamento nos SIGs, né, para isso, tá? Então, o tratamento de altimetria você pode utilizar para mapas topográficos ou hipissométricos, né, que tem a ver com a declividade, tá? Você pode fazer análise de corte e aterro, como eu já mencionei, para projetos de estrada e barragens.
Você pode fazer um mapa de declividade de exposição, né? A exposição é um conceito importante lá da geomorfologia, tá? E dá para avaliar a erodibilidade do solo também, dependendo dessa exposição dele e da declividade, né? Você vai estar mais suscetível à erosão ou não. Você pode fazer análise de variáveis geofísicas e geoquímicas e apresentação tridimensional disso ao longo do espaço, né? Então são informações numéricas que você trabalha com a geometria para representar elas espacialmente. Beleza? Então, é um contaminante, quer dizer, uma substância química específica num solo, né, no solo, presente no solo, ou uma substância, um poluente, por exemplo, né? Ou como ele está, qual o comportamento espacial dele, se ele é muito espalhado, se ele é mais localizado numa determinada região, tá? E aí, outros tipos de informações que você pode trabalhar também no SIG são os mapas de rede, né? Que também são objetos, certo? A gente falou lá dos objetos mais que são lotes, por exemplo, né? Aqui no caso de rede, você pode trabalhar com nós e linhas, né? Que também são objetos geográficos. Nesse caso, a topologia arco-nó é conhecida como grafo, né? Ele é um grafo, quer dizer, uma linha que está ligando dois pontos, ele é um grafo, como nesse caso aqui, né? Qual o percurso que eu tenho que fazer para sair desse ponto aqui, mais acima, até esse ponto aqui na outra asa, né? Então, qual o melhor caminho, respeitando as regras de trânsito e a organização viária, para sair de um ponto e chegar no outro, né? É o tipo de pergunta que a gente pode fazer. Qual o caminho mais curto entre dois pontos, né? Isso é muito legal para aplicações de transporte, né? Ou, dados 5 pontos, eu tenho que passar por todos eles, qual que é o melhor caminho, por exemplo. A gente sabe que algoritmos desse tipo estão aplicados aí nas ferramentas do Google Maps, por exemplo. Tá? Então, legal é que os arcos, eles podem ter um sentido, a gente tem que respeitar esse sentido, né? De fluxo, certo? Também tem atributos, né? Então, se você está falando de uma via, de uma rua, você sabe o sentido em que é permitido caminhar ou dirigir naquela rua. E você sabe também se aquela rua, qual a qualidade dela, né? Se ela é uma rua, se ela é uma avenida, enfim, né? Se ela tem asfalto ou não, por exemplo. E os nós também têm atributos, né? Então, ter informações sobre tanto quantitativa quanto qualitativa para cada um desses nós aqui, tá? Se eu estou trabalhando, por exemplo, armazenamento, estoque em centros de distribuição de mercadorias, né? Qual o volume, a quantidade de mercadorias que tem nesse ponto e que eu tenho que transportar até outro ponto. Ou às vezes se eu tenho um ponto intermediário, eu vou deixar uma parte aqui, eu posso fazer balanço, né, dessa quantidade de mercadorias ou do volume de coisas que eu estou transportando de um ponto a outro, por exemplo. Tá? Então a gente sabe que esse tipo de dado que ele tem forte ligação com o banco de dados, porque eu posso ter atributos, né, eu posso ter variáveis associadas a cada um desses pontos, como essas que eu já mencionei. Você tem integração de dados, você pode ter uma segmentação, normalmente tem uma segmentação, você pode quebrar isso aqui em vários segmentos, né? Então você pode utilizar muito isso em serviços de utilidade pública, como água, luz, telefone, rede de drenagem, bacias hidrográficas, rodovias, né? Transporte de produtos, certo? Então, basicamente, para todo tipo de objeto geométrico, você vai ter associado ao objeto geométrico uma tabela de informações, né? Então, aqui tem o identificador desse objeto, o nome, a característica dele e aí um atributo. Nesse caso aqui é um exemplo de subestações e de postes, né? Como vocês podem perceber. E aí esse atributo vai ter lá a capacidade, né? Nesse caso aqui é referente a uma variável aqui da subestação de energia elétrica, né? Tá? Então, mas poderia ser qualquer outro tipo de representação geométrica ou de objeto que eu estou estudando e ele também vai ter lá uma tabela com os atributos, né? Objeto por objeto. Beleza?
Então, bom, vimos aqui os principais tipos de coisas que podem ser representadas, né? Os tipos de informações ou dados podem ser representados num SIG, né? Com geoprocessamento. Agora aqui há um exemplo. Esse aqui eu vou pular um pouquinho, depois eu vou trabalhar com vocês. Então, os principais tipos de dados que nós utilizamos são os dados vetoriais ou matriciais, como vocês perceberam, né? Então, normalmente um dado vetorial, né, como aquelas informações de arco, nó e linha, né, de arruamento, quadras, lotes, hidrografia, tudo isso são dados vetoriais, né? Normalmente ele preserva o relacionamento topológico, são associados ele pode ser associado a atributos a esses elementos gráficos, né? Esse ponto, nó, linha, área, né? Polígono, certo? Então, melhor precisão, tem uma certa eficiência no armazenamento em termos computacionais, tá? E de banco de dados, tá? E permite que preenchimentos por rachura ou padrões. E os dados matriciais, vocês podem ver que eles estão quebradinhos aqui porque depende do pixel, né? Do menor elemento que compõe a imagem, tá? Então, normalmente a gente utiliza o dado matricial para fenômenos variantes no espaço. Quer dizer, a gente quer estudar algum fenômeno que está variando no espaço, a gente utiliza uma notação matricial, ou dados raster, tá? Então, dados vetoriais e aqui dados chamados raster, beleza? É adequado para simulação e modelagem, né? Como eu disse para vocês, por exemplo, a dispersão de um poluente, né? Ou a mudança no uso e cobertura do solo, a dinâmica, né, de desmatamento, por exemplo, tá? É um processamento mais rápido e também tem maior gasto de armazenamento. Normalmente as imagens satélites, né, que são dados raster, são matrizes, né? Para cada ponto aqui eu tenho uma informação. São dados bem pesados em termos de armazenamento, tá? Então aqui um resumo, né, de dado vetorial e dado matricial, dados raster, né, para mapas temáticos, né? Você trabalha com dado vetorial, arco, nó e polígono, a mesma coisa para mapas cadastrais, né? No caso de mapas de rede, você não tem polígonos, mas você tem dimensão arco e nó, e para modelos numéricos de terreno, modelo digital de elevação, ou modelo algum modelo numérico de fato, também são dados vetoriais, mas aí na ideia na característica, né, de grades triangulares, isolinhas ou pontos, né? Como a gente mostrou lá anteriormente. E para representação matricial, você normalmente utiliza, né, ou representa matricialmente mapas temáticos também, né? Os modelos numéricos de terreno também podem ser representados matricialmente, né, com imagens, né, como matrizes que formam imagens. E as imagens também normalmente são representadas de forma matricial, tá? Beleza? Então, bom, para finalizar, vou mostrar dois exemplos do que a gente pode fazer com essas informações ou dados, né, dentro de um SIG. Nesse caso aqui, para seguir os exemplos anteriores lá, você poderia se perguntar quando na área urbana de Brasília encontra-se uma classe de baixa aptidão ao uso do solo, né? Então, se você tiver os planos de informação, os layers, né? Aqui no caso são dados são mapas temáticos, né? Com as classes de uso. Então, você tem matriz em 2D de números inteiros aqui para ambos os tipos de atributos, tá? E aqui a aptidão ao uso do solo. Então, você tem dados tabulares. Você pode fazer aqui uma comparação, um cruzamento dessas informações e aí avaliar, né, quanto da área urbana do Brasil encontra-se aí com a classe de baixa aptidão. Então eu posso criar um mapa de aptidão do solo em função de alguns atributos, tá? Vamos ver como é que a gente poderia fazer isso. A gente poderia pensar da seguinte forma, né?
A gente construir então um mapa de uso da terra. Como que a gente vai fazer? Quais informações são interessantes para a gente poder cruzar, né, as informações? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um limite, né, uma base de referência, uma base de dados cadastral, né? Então, a primeira coisa seria ter o limite do município, né, num formato específico lá, que não importa muito, pode ser de qualquer formato, mas a gente precisa ter o limite do município, né? Então, se a gente tem esse limite, que é um mapa temático, né, com um polígono do limite da área ou do município, beleza? O que mais que a gente precisa ter? A gente também pode ter os dados de drenagem, né, que também seria um mapa temático com polígonos e linhas, né, em 2D. E aí os dados de rodovias, né, também a gente pode ter acesso, certo? Isso normalmente os dados de qualquer município você tem, você pode baixar no IBGE, etc. Você pode associar esses dados, por exemplo, com uma imagem do local. Você pode baixar diversos tipos de imagem, do seu interesse, de acordo com a disponibilidade que existir do satélite, né? Então, imagens Landsat, do satélite Landsat, por exemplo, não georreferenciadas, você tem que fazer um processamento dessa imagem. Num dos softwares que a gente pode utilizar, no Spring, por exemplo, ele trabalha com a ideia de registrar imagens, né, para poder, de fato, associar a imagem a coordenadas geográficas específicas. Essas imagens, então, georreferenciadas agora, né, elas podem passar por um processo de segmentação e classificação, né, para cada um dos pixels da imagem. Essa imagem classificada, então, a gente pode fatiar ela, pode classificar ela em função das classes, né, de uso da terra. Certo? Então, o que é área verde, o que é área residencial, o que é solo exposto, o que são massas de água ou recursos hídricos, enfim, né? O uso da terra, certo? O que é apropriado para plantio, agricultura, o que é floresta, área de conservação. Então, você cria um mapa desse, né? Um mapa de uso da terra. E aí a gente pode pensar em criar um mapa de aptidão da área cruzando, né, ou a partir de 3 layers de informação, 3 atributos variáveis, né? Você pode ter informações de geologia, de pedologia, para classes de solo, né? Então geologia, classes de rocha, pedologia, classe de solo, e aí o mapa de declividade também é um mapa temático com as classes da declividade. Então, associar esses 3 e gerar um mapa aí de classes de aptidão de uso do solo, que também vai ser um mapa matricial. Aí aqui a gente pode ver como fazer um mapa geológico. Então, tem todo um processamento só para construir a parte das classes de rochas, né? Quais informações que eu tenho que ter, aonde que eu vou conseguir essa informação, qual é o processamento que eu tenho que fazer. A mesma coisa eu tenho que fazer com o mapa pedológico, né? Tanto nesse caso como no outro, a gente converte o dado de vetor para matriz, porque a gente vai trabalhar com dado matricial, e normalmente a gente tem os dados em vetores, né? Pode converter de vetor para matriz, tá? Aqui também em pedologia, tá? E a gente pode também construir um mapa da declividade a partir dos dados de altimetria, né? No modelo digital de elevação, por exemplo. Para isso, a gente pode gerar uma grade triangular a partir dos dados de altimetria, né? Os dados de curva de nível. Tá? Então, a partir dessa grade triangular, a gente pode gerar uma grade retangular e gerar a declividade. E a partir da declividade, a gente gera aí as classes de declividade, né? Declividades maiores, menores. Tá? Enfim, então aí a gente observem que a gente vai fazendo então a composição dessas informações para gerar um novo mapa, um novo tipo de informação. Tá? Uma segunda aplicação seria um mapa cadastral de quadras, né? Por exemplo, quais são as quadras do eixo central de Brasília que têm uma declividade média entre 2 e 3 graus e sejam do tipo residencial. Então, você está fazendo um processo de análise espacial, você está entrando com dados com informações
de atributos não espaciais, né? E atributos espaciais como o limite das quadras, tá? Você pode verificar os atributos local de cada uma daquelas quadras, o uso daquelas quadras, a população. Você pode ter vários atributos associados àquelas quadras, né? E dentre você vai procurar o de uso residencial, né? E associando isso com o mapa de declividade média, você vai conseguir fazer uma busca, né? Associando, comparando, compondo, cruzando, né? Essas duas informações. A informação de que é do tipo de uso residencial e a informação fatiando ali, selecionando, né? Somente aquelas quadras que estão numa área cuja declividade média está entre 2 e 3 graus, certo? Então, fazendo isso, eu posso fazer uma operação de média zonal sobre o objeto quadras. Eu posso compor essa informação, fazer esse cálculo. E aí gerar, então, a resposta. Né? Gerar um mapa cujo cruzamento das duas informações vai dar para mim aí o que eu desejo. Beleza? Então, é a primeira aula aí de introdução para a gente entrar no mundo aí do geoprocessamento. Tá? Então, sigam lá fazendo a atividade que eu indiquei e na próxima videoaula a gente vai ver os conceitos importantes de cartografia. Beleza? Um abraço, gente. Bons estudos.